estão descontroladas. Fala, manos e minas do Mineirão. Vamos assistir nesse vídeo um compilado dos atleticanos comparando a pré-temporada do Cruzeiro e do Atlético para 2025. Principalmente falando sobre reforços, turma. Reforços. A SAF que investe e a outra lá que não investe e por aí vai. Dá o like no vídeo, por favor, turma. É de graça e é o combustível para eu trazer mais vídeos como esse, de comparação. 2.000 likes aí, eu acho que não é tão difícil para vocês. O que vocês acham? É o Cruzeiro não só dominando em contratações, mas aparentemente mandando no estádio da construtora também. E tem jogador do Atlético gostando. O Galo tá largado às traças. Empresa colocando faixa azul na Arena MRV. Cruzeirenses zoando dentro do nosso estádio. E jogador do Galo curtindo a zoeira. É pra acabar mesmo. Eu vou tentar ser o mais coerente, o mais rápido possível aqui pra vocês. Quando a temporada terminou, eu não vim aqui falar nada pra vocês, não cobrei os 4 R's, não cobrei pelo ano péssimo que o Galo teve, sinceramente. Apesar de eu já não achar que foi tão péssimo assim, porque é um time com pouco investimento que o Galo fez, 50 milhões mais ou menos no ano, chegar em 2 finais e não cair no Campeonato Brasileiro é milagre. Pode levantar a mão pro céu e agradecer, né? 4 R's, diretoria, Sérgio Coelho, Vitor, sei lá quem que eu tenho que cobrar, porque eu já até me perdi nessa situação. Vão investir quando? Vão investir quanto? Vão trazer quem? Porque já tá na hora, meu amigo. Já tá na hora. O Galo começa o planejamento de 2025 sem um técnico até aqui. Sem um técnico para exigir reforços, sem um técnico pra gente cobrar, sem um técnico pra pré-temporada, sem um técnico pro Campeonato Mineiro, sem um técnico lá pros Estados Unidos, porque o time vai pra lá e vai pra lá pra passar vergonha. Nossa, Ugar, calma, você tá muito irritado. Não, irmão, se a gente não tem um técnico de agora, as oportunidades de mercado já estão aí. Soteldo livre no mercado, que eu queria que anunciasse no Galo, tá indo pra onde? Pro Cruzeiro, gente. Tá indo pro Cruzeiro. Não é inveja não, irmão, mas é uma realidade. Aí eu escuto, eu leio na internet que o Paulinho tem probabilidade de ir pro Palmeiras. Vocês estão entendendo o nível da minha revolta? O Galo é o segundo time que mais lucrou sem ter ganhado nada esse ano e os caras falam que não vão investir. Pelo amor de Deus, irmão, tá na hora de agir. Uma coisa que tem me incomodado bastante aí nos últimos dias, né? Eu tenho acompanhado muito notícias de contratações, mercado da bola de vários outros times brasileiros. E se a gente pegar, por exemplo, o nosso maior rival, sei que muitos não gostam, que citem o Cruzeiro, mas eu acho importante. O Cruzeiro já tá aí, ó, contratou o Gabigol, o Dudu, o volante lá do Atlético Paranaense, o Bolacier, tá muito próximo de contratar o Soteldo e tá aí forte no mercado. Eu vejo outros clubes aí como Corinthians, São Paulo, pensando grande. São Paulo falando em Dybala, Corinthians falando em Pogba. E o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, o Atlético não fala em ninguém. O Atlético tá parado, a gente não tem treinador. Nós até agora não temos treinador. E você não vê nada com relação ao Atlético. A única coisa que você vê é um discurso do Vitor, como se o Atlético tivesse o elenco do Flamengo e precisasse de contratações pontuais. Parece até que a gente tem um elenco fantástico que precisa de 2, 3 jogadores. Ô, gente, o Atlético precisa de pelo menos um time de contratações. Porque isso não é para o time titular, é para os reservas. E o Atlético está parado, tranquilo demais. Olha, isso tá muito preocupante. Eu preciso abrir a temporada de 2025 falando sobre a ida para o exterior, algo que eu já falei no vídeo anterior, ou há 2, 3 vídeos aqui também no canal. Me preocupa a ida para o exterior e ela é preocupante para Atlético e para Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro perdeu a final do Mineiro tendo vantagem do empate contra o Atlético, sendo mandante com 60 mil pessoas, saiu para o Souza na Copa do Brasil, perdeu a final da Sul-Americana. O Diniz fez um péssimo trabalho no clube desde que assumiu, algumas peças não renderam e o clube não foi para Libertadores apesar do alto investimento. Do lado atleticano ele perdeu 2 finais, uma com um jogador a mais desde os 30 segundos de jogo, perdeu para o Flamengo na Arena MRV, não foi para Libertadores, lutou contra o rebaixamento até a última rodada. A gente não sabe ainda quem é o treinador, quem chega e quem sai de jogador. São 2 clubes que chegam extremamente pressionados lá nos Estados Unidos. Qualquer resultado negativo para
um desses lados afeta demais já com uma pressão no início do ano, pelos motivos que eu citei aqui. No caso do Cruzeiro, além da pressão institucional, uma pressão sobre o Diniz também, por causa do trabalho dele. Talvez o treinador atleticano, dependendo do resultado, em caso de placar, né, adverso, teria um pouco mais de paciência da torcida, mas a instituição, principalmente diretoria, sofreriam uma grande pressão. Enquanto isso, aqui... Eu acho que, apesar do Diniz ter a chance de tomar um revés pro Atlético lá no amistoso, na Florida Cup, né, podemos dizer assim, acho que pelo menos até o Campeonato Mineiro ele fica, viu? Eu acho. Ou pelo menos até o segundo clássico lá no Mineirão, que vai ser no Mineirão ano que vem, lá do Campeonato Mineiro. Aqui em Minas Gerais vai estar rolando o Campeonato Mineiro, o Atlético jogando com a equipe sub-20, o Cruzeiro com a base que é melhor que a do Atlético, principalmente depois da reformulação feita pelo Ronaldo, uma reformulação, uma oxigenação que o Atlético não conseguiu fazer em nenhum dos seus gestores, seja no Chávari, que encheu de menino sub-23 lá do Tubarão, seja com o Marques de 2018. Por que deu errado os clubes brasileiros? E percebam que eu estou falando dos clubes brasileiros de um modo geral. E por que aqui no Atlético também as coisas demoram um pouco mais para andar? Então, assim, tudo que eu citei lá atrás que eu queria em uma virada de chave de SAF no Brasil, eu não vejo. No Alterosport eu reforcei isso também. Os clubes como o Cruzeiro vão pagar 3 milhões para um Gabriel, 2 para o Dudu, entre outros jogadores no Brasil que eu acho que até são bons, mas esses 2 que eu citei mas que estão recebendo muito acima. As SAFs no Brasil estão fazendo como os clubes fizeram quando receberam as luvas de TV ali em 2016. Estão inflacionando os contratos, e eu imaginei que as SAFs gastariam com peças de potencial, jogadores jovens, e estão gastando com jogadores até com perfil que não tem revenda depois. Isso me surpreende. No Atlético agora ele vai ter que gastar, e como ele vai ter que gastar em vários setores, eu espero que o Atlético faça essa divisão de forma equilibrada. Acabei de falar de 2016, a gente tinha Prato, Robinho, Fred, e lá atrás a gente tinha Ronaldo Conceição. O Felipe Santana foi em 2017, em 2016 a gente tinha Eraso, Gabriel, tinha mais um zagueirinho muito ruim nesse elenco. Então lá atrás a gente estava muito limitado e com desequilíbrio, investindo apenas na frente, nos jogadores midiáticos, nos jogadores que tem números de gols ali que se destacam e tal. E a gente não teve esse equilíbrio, que eu acho que vai ter que rolar agora. E quando eu falo equilíbrio de setores... O Cruzeiro parece que vai rolar, né? Contratando jovens e experientes. A gente perdeu peças de ataque. Tem de optarem por grama sintética. Cara, eu não acredito nisso, que a gente está dia 19 de dezembro e o clube ainda não sabe se é grama sintética. E se optar pela grama sintética, já perdeu um mês nessa troca da grama sintética. O milho não cresceu ainda não? Cara, é porque parece perseguição, parece que a gente está querendo bater por bater. Mas tem coisas que são muito absurdas, cara. É você tomar a decisão de saída e chegada de jogador sem ter um treinador. É você estar há 2 semanas de uma representação e não ter o treinador. É você não saber o seu gramado. Porque eu acho que até as contratações, o perfil de contratação tem que passar pelo gramado sintético ou grama natural. Ué. Tudo bem. Quem é do futebol pode pensar diferente, mas eu acho que passa. A característica do jogador... O Botafogo aposta muito no jogador rápido de força para a grama sintética ali. Eu tenho certeza que interfere na tomada de decisão do Botafogo. Mas voltando... mas você vai jogar dentro e fora de casa, né, meu filho? O assunto o Hulk não é fã da grama sintética. Aliás, o Hulk não é fã também tem suas diferenças com o Cuca. Eu não sei se tiver Hulk, Cuca e grama sintética, como fica essa química para 2025, mas falando apenas de calendário, a gente não sabe qual vai ser o tempo de você aproveitar o Hulk, se aproveita nos Estados Unidos os 2 e o resto dos jogos do Campeonato Mineiro, sem Kardec e Vargas,
sem Paulinho, só o Davidson de atacante, com Palácios e Alisson. Calma que eu ainda chego no Palácios e no Alisson. Agora eu vou falar então sobre Paulinho e idade do ataque. O Vargas tem 35, o Kardec fará 36 agora em janeiro, o Hulk 39 no ano que vem e o Davidson acho que tem 33 anos. Um ataque muito velho em suas peças e algumas das peças jovens como Palácios e Alisson talvez não estejam prontas para ser o equilíbrio dessa balança. Eu não vou citar outro clube da Lagoa porque eu sei que vocês ficam muito chateados. Mas você tem que ter equilíbrio entre veterano e jovens. Mas E os caras reclamando que o Cruzeiro tá contratando só velho. Ontem mesmo, anteontem, anunciou só jovem. Christian, volante do Atlético Paranaense, e o meia lá do América. 2 jovens. O Cruzeiro tá tendo essa mescla. O Atlético só com os idosos. os jovens, eles têm que ter equilíbrio entre veterano e jovens. Mas os jovens, eles têm que estar em um degrau da maturação, da evolução do jogador, que você possa contar um pouco mais com eles. E o Alisson e Palácios, o Palácios fez 22 anos agora, o Alisson tem 19, são extremamente jovens, com capacidade de evolução, mas ainda precisando de mais dessa evolução para que a gente possa contar com tranquilidade do tipo, olha, eu perdi o Kardec, o Vargas, o Paulinho operou, o Hulk vai fazer 39 anos, eu tenho o Davidson em alguns jogos, porque eu vou ter que descansar mais o Hulk. O Hulk já vai pro INSS. Com o Palácios, né? O Alisson vai ter que entender que o jogo coletivo dele. Palácios, cara, eu quero ver mais do Palácios, assim. Eu peguei uma birra, assim, quando a torcida pediu, quanto o Grêmio ele foi bem naquela virada, lá no Sul. Olha o que o Cabido e o Vinícius Gris também falaram sobre. CJ, você vê o planejamento do Atlético, você vê um grande nada. Por quê? Porque ele não existe. Parece que não existe. Tá demorando, Cabidão. O torcedor veja um movimento, e é onde nós acompanhamos, na bolha virtual, né? Tudo bem, você encontra com 1, 2, 10 na rua, comentam, conversam, mas a bolha virtual ela é mais efervescente, ela é mais imediata. E há um consenso de uma demora. E a comparação... Dentro dos torcedores. E a comparação sempre é com o vizinho, né? É sempre com o rival. Isso pesa e o Atlético tá demorando demais. É impressionante como o Atlético até agora não anunciou absolutamente nada para o ano de 2025. A gente não sabe nada do Atlético em 2025. Seja qual jogador que fica, seja qual jogador que sai, seja qual será o técnico. Sabe sim, sabe que o Vargas não fica. O Vargas não fica. O Vargas foi agradecido ontem. Inclusive. Kardec. Mas então, isso aí o clube ainda não confirmou, né? Então, mas não ficam. Então, assim... É coisa que a gente já sabe desde 2012 que não ficam. É claro que a torcida vai ficar chateada, é óbvio que a torcida vai ficar chateada, CJ. O ano tá batendo na porta e, de novo, a gente já tocou nesse assunto ontem. A temporada, ano que vem, ela começa mais cedo, ela começa 10 dias mais cedo. E você não tem absolutamente nada. Nada. CJ, você vê o planejamento do Atlético, você vê um grande nada. Por quê? Porque ele não existe. Parece que não existe. Então. E aí, a questão é, o que é grave, tá? Na minha concepção, assim, porque nessa época a gente vê muita questão de especulação, né? De apurações e tal, de jogadores sendo ofertados, de jogadores sendo oferecidos, enfim. No Atlético você simplesmente não ouve. A única especulação que a gente vê do Atlético no momento não é nem para técnico de futebol, é para o CEO de futebol que o próprio Henrique trouxe pra gente. Então, CJ, isso deixa o torcedor chateado e não há muita dúvida sobre isso, não. Ai, fale aí, gente. Ó, se a janela de transferências aí para registro de atletas, ela abre dia 3 de janeiro. Agora eu não me lembro quando de fevereiro fecha, depois eu vou dar uma pesquisada aqui, mas abre dia 3 de janeiro. O Atlético tem esse período de janeiro lá nos Estados Unidos e do Campeonato Mineiro, caso queira pensar de forma nacional para montar esse time. Se ele estiver defecando e locomovendo, para não falar cagar e andar, se ele estiver defecando e locomovendo para o Campeonato Mineiro, eu até entendo. Mas esse tipo, calma. Eu até entendo esse tipo de planejamento, desde que ele aguente o pau
Porque vai tomar pancada de imprensa e de torcida Não é só, não. no Campeonato Mineiro. Se tiver largando o Campeonato Mineiro, falar assim CJ. aqui, não, nós estamos nem aí pro Campeonato Mineiro. Nós não estamos CJ, nem aí. O problema não é esse. O problema é que ele vai tomar pau do mercado. Não vai sobrar ninguém pra ele contratar. Mas você acha que vai precisar de baciada, Cabidão, um atleta? Baciada não, mas pelo menos Uns 5 nomes? uns 4, 5 nomes aí e pelo menos um nome aí de respaldo precisa, CJ. E outra coisa, né, Cabidão? Quanto mais o tempo passa, os melhores vão definir o seu futuro. Já tá indo, Os melhores já estão passando. Já passou. Então vai sobrando ali o jogador do nível B, do nível C. E outra, Porrada o do Atlético mercado, gente. não pode contar com o Paulinho para a próxima temporada. Até o meio do ano, né? Pelo menos. E a gente sabe, CJ, o Rafa vai poder até falar melhor. O jogador que volta a poder treinar com a bola, fazer tudo só no meio do ano, Demora ainda. já tá todo mundo voando. O cara chega por baixo, pra ele igualar fisicamente, é muito difícil. O Paulinho, tecnicamente, é muito bom. Mas hoje o futebol é muito físico. Se fisicamente ele estiver tão abaixo, é muito complicado. E a janela fecha dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro? Então, de 3 de janeiro a Mas 28 de não é fevereiro. janela, Se né, bem que gente? assim, né, gente? Isso não é janela. Não, no Brasil também eles vão inventar uma pós-estadual, não vai não? Aí depois tem uma com pré-mundial. certeza. Vai ter. Ela fecha em 28 de fevereiro e reabre de novo do início de março pro início do Campeonato Brasileiro. Mas tem aquela regra lá Dos estaduais? dos estaduais. É. Mas se Vai a gente ser- pensar na janela de janeiro e fevereiro, é até ok, porque pra gente aqui é o início da temporada. São 2 A meses. Europa fica quase 3 meses no meio do ano lá É, aberto. fica bem aberto. Ela Junho a setembro. Ela fica muito tempo aberta, só que a gente tem as Várias várias depois. exceções. É. Se fosse só o janeiro e fevereiro, tava ok. E ano que vem vai ter uma pré-mundial. De 2 de Pré-supermundial. junho a 10 de julho. Olha lá. Vai ter essa Aí aí. tem essa, tem a exceção do Mineiro. No final você tem Ah, e o 6 que- meses de o que janela. Tem mais janela de mercado do que aqui em casa. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. E também vou deixar os créditos aqui nos cards do Hugo, da Web Rádio, do Fael Lima e também da Rede 98. Se inscreve lá, segue lá o pessoal, fechou? Para acompanhar mais zoeiras durante esse restinho de ano de 2024 e o início de 2025, que tende a ser promissor para o Cruzeiro, né? Pelo menos na minha visão. Dentro de campo é outra parada. Se esses jogadores chegarem e não resolverem, acontece, é do futebol. Só que o Cruzeiro está trazendo jogadores protagonistas, que já foram protagonistas e, pelo menos na minha visão, tende a render ainda mais aqui no Cruzeiro. Mudando os ares, Gabigol é novo. O Dudu tem os seus 32 anos, mas eu acho que ainda tem lenha para queimar. O Cruzeiro está interligando jogadores experientes com os jovens, que trouxe o Christian, Rodriguinho. Esses aí são basicamente os já confirmados. Bolazzi, né? Um pouquinho mais velho, só que é para compor elenco. 13 e 14 foi assim. Borges, Tinga, Dagoberto não jogaram 100% dos jogos. Interligaram, né, com os mais jovens. E deu certo no final, né? É torcer para dar tão certo quanto em 13 e 14. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.